Vamos falar agora de economia com ela, com Rita Mundim. Rita, muito boa noite. Como foi que passou o feriado? Tudo bem? Ei, Leandro, boa noite, foi ótimo. Bacana. Rita, o governo dos Estados Unidos considera reduzir as tarifas impostas sobre as importações da China. A informação é do Wall Street Journal de hoje. Segundo o jornal, as tarifas sobre a China devem cair e ficar entre 50% e 65%. O que houve, Rita? O presidente dos Estados Unidos começa a sentir que o tarifaço também pode ser prejudicial? Pois é, né, Leandro? A gente já falou que é a festa junina do Trump. Olha a cobra, é mentira. E nesse vai e vem, o mercado fica muito volátil. E o Trump acabou de falar agora. Ele fez um pronunciamento numa coletiva à Casa Branca. Então, como é que foi o dia? O Wall Street Journal deu essa manchete, os mercados se animaram, bolsa subindo, dólar mais forte, né, em relação às principais moedas, e uma certa euforia. No meio da tarde, de novo, o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, falou que poderia haver aí uma conversa entre a China e os Estados Unidos, mas que os Estados Unidos não teriam a primeira atitude, que não seria uma atitude unilateral. E agora há pouco o próprio Trump falou, peguei um resumo do que ele acabou de falar. Segundo o Trump, eles já conversaram com 90 países. Ontem a porta-voz da Casa Branca havia dito que eram 75, hoje já são 90. Segundo o Trump, 11 grandes fabricantes de carros estão voltando para os Estados Unidos. E mais, vai depender da China quando que os Estados Unidos vão retirar as tarifas. É isso que está pegando, né? Ninguém abre a guarda. E segundo o próprio Trump, dentro de 3 a 4 semanas, pensa bem, vai depender da China. E depois ele fala que dentro de 3 a 4 semanas essas tarifas estarão acertadas. Então, continuamos com as incertezas, com a volatilidade, mas com o Trump um pouco mais manso, né? E os chineses, a resposta dos chineses é sempre a mesma. Eles não vão aceitar o que eles chamaram no início de bullying. Se os Estados Unidos quiserem conversar, vão conversar, mas sem esse tipo de imposição. E eles não estão gostando da forma que o Trump tem atuado. E pelo que a gente tem visto, os chineses estão firmes e o Trump devagarzinho vai se adequando para conversar com os chineses. Basicamente, até agora mesmo é isso. Vamos ver o que Trump tem amanhã. Ah, e mais uma coisa. Nessa mesma entrevista coletiva, o Trump falou que tem certeza que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que segunda-feira ele queria até demiti-lo, falando que ele tinha que baixar os juros, que o Trump tem certeza que ele fará o que é certo. Ou seja, o Trump continua querendo que o presidente do Banco Central e o Banco Central americano independente baixem os juros para que a desaceleração provocada por essa guerra tarifária não seja tão forte. Mas, ao mesmo tempo, a guerra tarifária será responsável por inflação. E você, para controlar a inflação, você tem que calibrar os juros. Então, está desse jeito a conversa lá nos Estados Unidos. Lembra até um certo país, viu? O negócio está meio complicado por lá. Lembrando que o presidente do Banco Central de lá foi indicado pelo Donald Trump, né, no passado. Rita, falando agora do Brasil. Hoje no CNN Talks, Fernando Haddad disse que não vê chance de recessão no Brasil com a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. O ministro da Fazenda disse que observa tudo o que acontece, mas que é difícil acreditar que as tarifas vão se manter. Fernando Haddad tem razão, Rita? Sim, nesse ponto ele tem toda a razão. Inclusive, eu acho que o Brasil, nessa guerra tarifária, o Brasil tem oportunidades até de fazer com que a indústria combalida brasileira renasça, faça acordos, né? Nós temos um acordo aí, Mercosul, União Europeia, que pode ganhar musculatura e renascer a nossa indústria, que mudou para a China, né? A indústria calçadista, a indústria têxtil, temos toda uma cadeia que pode, inclusive, retornar ao Brasil. Então, é necessário que o governo fique atento e que esse planejamento, essas janelas de oportunidade sejam vistas e revistas, porque tudo vai depender do nível de acomodação destas tarifas, principalmente
Estados Unidos-China, porque aí nós vamos ter aberto, né, e saber direitinho qual que é o mercado que os produtos chineses, ou quanto, né, do mercado americano que os chineses não irão mais acessar, e esses produtos serão direcionados para outra parte do mundo, e quais os mercados americanos que os nossos produtos, por exemplo, poderão acessar, americanos, europeus, nesse tiroteio tarifário. Então é hora de muita análise e de muito engajamento das classes produtoras com o governo, para o governo ficar atento, né, nessas oportunidades para descobrir esses nichos, tanto de trazer de volta a nossa indústria que foi morar na China, quanto de entender como que vai ficar essa nova ordem comercial depois desse tiroteio tarifário. Agora, Rita, a operação da Polícia Federal hoje mirou em um esquema de desvio bilionário do INSS. Desconto ilegal feito em benefícios dados a aposentados e pensionistas. A Polícia Federal ela aponta que os desvios aconteciam desde 2019. Muda o governo, mas os esquemas permanecem, Rita? Pois é, Leandro, eu até vi que esse esquema pode ter começado em 2016, mas ele foi só ganhando força e tamanho. Agora eu pergunto, né? Você trabalha, você paga o INSS, depois quando você vira pensionista ou recebe algum tipo de benefício do INSS, quem é que teria que ter o cuidado de cuidar desse dinheiro, de proteger o pensionista, de proteger, né, o aposentado? O governo. E é uma coisa impressionante como que a corrupção brota dentro do governo. Como que a corrupção brota, cresce, floresce e amplifica. Entra um governo, sai outro, os esquemas são mantidos. Então existe todo um sistema que tem que ser desmontado. E é impressionante que com tanta tecnologia, com o gov.br, né, que é a forma de você, inclusive, checar se você está tendo algum desconto no seu benefício, e como que isso acontece? É da gente ficar estarrecido. Porque é como se o governo fosse o banco da sua vida, onde você deposita a sua aposentadoria, e você ser roubado dentro do banco da sua vida com o consentimento, porque quem faz o desconto é o próprio governo. Então, essa falta de fiscalização, essa falta de cuidado em nome da corrupção é que mostra como que a gestão é falha, como que a administração pública é ineficiente, é inoperante e a corrupção, como eu disse, alastra. Então é muito duro você pagar tanto imposto para um Estado tão ineficiente e tão corrupto. Ok. Rita, obrigado, viu? Até amanhã.